Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu levar para vocês mais um momento de esclarecimento da Palavra de Deus para vocês. Eu quero aqui convidar sua atenção para esse momento de esclarecimento que eu vou levar para vocês agora. Meu objetivo é esse, levar à luz de Deus a verdade que liberta, esclarecendo e dando a todos o conhecimento da verdade de Deus que foi revelada para nós por meio de Jesus. A graça e a verdade foi manifestada aos homens por meio de Jesus. A graça e a verdade, por onde o homem encontra a salvação de Deus, não está em nenhum outro profeta, em nenhum outro meio, nem homem, foi manifestada por Cristo. Os profetas pregavam Jesus. Os profetas anunciavam aquele que seria a esperança da humanidade. Mas essa manifestação dessa promessa que era anunciada pelos profetas, agora foi abrangente, manifesta em Jesus, pelo próprio Jesus. Amém? Então vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ouçam e analisem o que eu vou falar. Prestem atenção, analise, examine e use a inteligência para observar o que eu vou falar para vocês aqui agora. É muito importante para vos dar entendimento. Olha, escuta uma coisa. Por vários e vários séculos, o diabo tem impedido milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro de entrar no caminho da salvação que Deus oferece, de privar o homem da vida eterna que Deus oferece. Por vários e vários séculos, o diabo tem impedido as pessoas de conhecer e de entrarem no caminho por onde o homem encontra a salvação de Deus. Tem privado as pessoas do meio por onde o homem encontra a vida eterna com Deus. O diabo tem feito isso ao longo dos séculos, por meio de uma das suas maiores mentiras. Porque o diabo é o pai da mentira. Você sabe disso? O diabo é o pai da mentira. Ele que cria e criou e propaga a mentira através dos seus discípulos, os pregadores da mentira. São aqueles que não estão na verdade, que não pregam a verdade, que não têm compromisso com a verdade, que não foram libertos pela verdade. São os que são ministros da mentira. E o diabo, por meio desses, tem pregado, tem propagado no mundo uma das suas maiores mentiras, por onde tem tirado milhões e milhares de pessoas do caminho da salvação, que tem privado o povo, impedido o povo de receber a vida eterna que Deus oferece. O diabo tem feito isso por meio das suas mentiras, aonde impede o povo a chegar a Deus, levando o povo a pensar que estão indo a Deus por meio da grande mentira que o diabo tem pregado ao mundo, fazendo o homem entender que vai chegar a Deus. Mas, irmão Wellington, que mentira é essa? Que grande mentira é essa? Por onde o diabo tem levado milhões e milhares de pessoas a se perder e não andar no caminho da vida com Deus para encontrar salvação. Qual é essa mentira? Vou lhe dizer agora. A mentira da religião como meio de o homem chegar a Deus. A mentira de igreja como casa de Deus, como meio de você estar em Deus e servindo a Deus dentro das igrejas, casa de Deus. Essa mentira que o diabo tem impedido muita gente de chegar a Deus, essa mentira de religião e igreja, essa mentira vem sendo propagada. O diabo vem enganando e levando muita gente a se perder
por meio dessa mentira ao longo dos séculos. Essa mentira foi criada a partir da Babilônia, quando o homem busca meios para ir ao céu, para chegar a Deus. O homem não tinha mais caminho para chegar a Deus com a queda. O homem estava perdido. É o que diz Salmos. Olha o que diz Salmos, capítulo... Paulo também vai repetir lá em Romanos capítulo 3. Mas olha o que está escrito em Salmos, capítulo 14, versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha o versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos pelo pecado. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se desviaram. Todos tornaram-se imundos pelo pecado. Como disse Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, como está escrito em Romanos 3, 23. Todos pecaram, e afastados estão da presença de Deus. Então, o homem agora afastado de Deus, ele agora buscou um meio, inspirado por Satanás, por onde ele entende que vai chegar a Deus. Que meio é esse? É a grande mentira de Satanás, que tira muitos do caminho da salvação. A mentira da religião. O diabo criou a ideia da religião. O diabo criou a ideia de igreja. Lugar onde você vai encontrar Deus, estar em Deus, servir a Deus, sendo povo de Deus. Dentro de igreja ou religião. Igreja e religião, eu concilio a mesma coisa. Porque é uma religião evangélica, é uma religião espírita, é uma religião católica, é a religião, as instituições, onde os homens são ensinados de que ali eles são de Deus, de que ali eles estão de Deus, de que ali é o lugar verdadeiro para ele encontrar Deus. Então isso é uma das grandes mentiras que Satanás criou, inventou, estabeleceu para o homem entender que ele vai encontrar Deus dentro de igreja ou religião. E com isso, ele tem tirado milhões e milhares de pessoas do caminho da salvação e levando essas pessoas a continuarem no caminho do inferno. Porque essa é uma das maiores mentiras criadas por Satanás para privar e tirar o homem do caminho da salvação. É a mentira criada da ideia de religião, levando o povo a pensar que estão indo a Deus, que por meio da religião eles são ligados a Deus, eles têm comunhão com Deus, eles estão na vida com Deus. O diabo levou as pessoas a entender isso, até porque a palavra religião no grego quer dizer religare. Olha aí o sentido anátema, que as pessoas entendem na religião, que pela religião vão ser religados com Deus, que pela religião estão em Deus, que pelas igrejas são de Deus. Igreja, religião, é uma coisa só. São conceitos religiosos, onde o homem vive em devoção, consagrando sua vida, devotando sua vida em obediência, observando, praticando tudo que ordena e manda dentro da religião do sistema, que é orquestrado pelo homem, principiado pelo homem. São princípios de homens e não de Deus. A religião é um caminho anátema. As igrejas são caminho anátema. Pois Deus não estabeleceu esse caminho para o homem entender que é de Deus, que chega a Deus, que está servindo a Deus. E a religião é uma das grandes mentiras de Satanás, que leva o povo a pensar, a acreditar que estão servindo, estão indo a Deus e que são povo de Deus por meio das suas religiões, igrejas, instituições, através das suas práticas, devoções, seus credos, seus dogmas, suas obrigações religiosas, onde as pessoas entregam suas vidas em devoção a tais instituições,
E isso não é o que Deus pede. Todo ser humano precisa de socorro espiritual. Esse socorro espiritual é a necessidade que o ser humano tem da reconciliação com Deus, do perdão de Deus, da vida com Deus, da comunhão com Deus. Comunhão fala de vida. Vida quer dizer comunhão. Todo ser humano tem essa necessidade espiritual, esse socorro espiritual que o homem precisa, não a partir de uma religião, porque não foi esse o meio que Deus colocou. Jesus veio para essa finalidade. Deus não estabeleceu uma religião para o homem encontrar o socorro espiritual que ele precisa, de reconciliação com Deus, de comunhão com Deus, de perdão de Deus, de estar em Deus, de ser reconciliado com Deus. Não é por meio de nenhuma religião ou de nenhuma igreja, porque Deus não estabeleceu nenhuma religião, nenhuma igreja como meio para o homem encontrar a Ele. Jesus veio com essa única finalidade e esperança para o homem. Jesus é a única esperança do homem. Ele veio com essa finalidade, para ser o socorro que o homem precisa, para ligar o homem a Deus, para reconciliar o homem com Deus, para tirar o homem do domínio das trevas, da cegueira, da escuridão, e livrá-lo do poder de Satanás, e trazê-lo para Deus, reconciliando, religando o homem com Deus. Olha aí qual é a religião verdadeira. O religar de Deus, do homem para com Deus, não é nenhuma igreja nem nenhuma religião. É Jesus. Ele é o religar. É Ele que reconcilia o homem com Deus. Vamos ver se a Bíblia diz isso ou não. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler o capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que diz a palavra, por onde a gente conhece a verdade. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. A reconciliação que Deus estabeleceu para o homem com Ele, não foi por meio de nenhuma igreja, não foi por meio de nenhuma religião, onde o povo entende que ali estão servindo a Deus, são de Deus, encontram a Deus. Olha o que o texto diz, vou ler de novo para você. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Não é por igreja, não é por religião, não é por vida religiosa, não é por aderir e estar dentro de nenhuma instituição. É por Jesus Cristo. Então, uma das maiores mentiras de Satanás, que leva o homem a se perder pensando que está salvo, que leva o homem a distanciar-se de Deus pensando que está perto, é a mentira criada por Satanás e propagada no mundo pelos seus ministros. É a mentira da ideia de que a religião é o lugar onde o povo encontra Deus. A igreja é o lugar onde o povo serve e está e é de Deus. É isso ou não é? Que a multidão dos religiosos entendem. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás, que vem sendo pregada ao longo dos séculos. Começou lá na Babilônia, a partir da queda do homem, quando os homens criaram uma torre com a ideia de chegar a Deus no céu, aonde o pai dessa religião foi um homem chamado Nirodes. E de lá para cá os homens vêm criando seus meios de chegar a Deus. E com isso, olha o que acontece. Vamos ler o que Paulo escreveu sobre isso, lá em Romanos, capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 1 ao 4. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1 ao 4. Assim diz a palavra de Deus para o nosso conhecimento. Romanos, deixa eu ver aqui que a folhinha da Bíblia está tão velha que caiu aqui. Porque eu uso muito a palavra para me alimentar e para alimentar outras pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 10. Irmãos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que são zelosos de Deus
mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. O que Paulo está dizendo aqui é isso que eu estou falando. O povo entende que por meio da religião vão chegar a Deus, alcançar o perdão de Deus, ser justificado por Deus, encontrar a salvação de Deus. E eles fazem isso devoto mesmo, como se estivesse servindo a Deus. Mas eles fazem isso sem entendimento. Estão cegos. Não porque são ignorantes, porque não querem dar ouvido à verdade e nem vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Vocês estão entendendo isso? Então, esse é o objetivo de Satanás. Leva as pessoas a buscar uma vida de servir a Deus, mas não com o entendimento da verdade. Dentro do entendimento dos conceitos religiosos. Dentro do entendimento dos preceitos dos homens. Dentro do entendimento da mentira de Satanás. Onde o povo se perde, pensando que estão indo a Deus para ser achado. Paulo vai dizer, a oração que eu faço pelos meus irmãos israelitas é para que eles alcancem a salvação. Porque eu dou testemunho que eles são zelosos. Eles buscam servir a Deus com dedicação, mas sem o entendimento. É por isso que eu digo, vida com Deus não é questão de nenhuma devoção e sacrifício religioso. Nenhuma vida de formalidade religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento. Eu só posso viver com Deus e para Deus e andar em Deus se eu tiver o conhecimento da verdade de Deus. Está entendendo? E esse povo aqui desprezava a verdade de Deus. Queria viver uma vida de fé em Deus por meio dos conceitos dele dentro das religiões. E Paulo vai dizer, e com isso, sabe o que acontece? Eles rejeitam o caminho de Deus, o meio que Deus colocou. A única forma por onde o homem vai encontrar comunhão com Deus não é dentro de nenhuma igreja ou religião. É em Cristo. É o que Paulo vai dizer. O fim da lei é Cristo, para todos e sobre todos, aquele que crê nele, para ser justificado. Vocês estão entendendo? Então, o diabo criou essa que é uma das maiores mentiras de Satanás. Que mentira é essa, irmão Wellington? A mentira que o povo entende de que a vida com Deus é por meio de uma religião. A mentira de que o povo entende que a vida com Deus é por meio de uma igreja, instituição religiosa. E não é. Tudo isso é por meio de Cristo. Jesus é o fundamento da nossa fé. Jesus é o único meio, o único caminho por onde nós verdadeiramente chegaremos a Deus. Ele foi enviado com essa finalidade. O apóstolo Paulo vai dizer, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer, palavra fiel e verdadeira é essa, digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai dizer isso. Ele veio para isso, para salvar. Ele veio para ser o socorro da humanidade. Ele veio para trazer a humanidade de volta a Deus. Ele veio como meio de reconciliação. Não é religião, não é igreja, não é vida religiosa, não é devoção, nem prática, nem virtude, nem obra de bondade que o homem faça. É Jesus Cristo. O homem tem que entender o que é que Jesus representa para a humanidade. O cara diz que crê em Jesus, mas precisa de uma igreja para chegar a Deus. Ele diz que crê em Jesus, que é de Deus, mas está lá vivendo sacrifício religiosos, penitências, flagelos, como se fosse meio de graça para Deus. Logo esse está sem entendimento. O homem diz que crê em Jesus, mas entende que para eu buscar a Deus, eu tenho que estar ali na religião, na igreja. Para eu servir a Deus, eu tenho que estar na religião, na igreja. Para eu receber a bênção de Deus, eu tenho que ir para a igreja fazer o ritual, participar do movimento, da campanha, do misticismo. Até agora essa pessoa está nas trevas. Não conhece a verdade, por isso que está preso nessa mentira de Satanás,
de igreja, de religião, de vida religiosa, de sacrifício religioso, de devoção religiosa, de credo, de dogma, de crença, de usos e costumes, de devoção e consagração a uma vida dentro de uma instituição. Até agora, essas pessoas estão cegas, perdidas de Deus, na mentira de Satanás, que leva elas a se perderem. Jesus é o caminho que Deus estabeleceu para religar o homem com Ele. Jesus é o caminho que Deus estabeleceu para o homem encontrar a direção para Deus. Não é uma religião. Não é uma igreja, nenhuma. Eu vejo as pessoas perdidas, precisam despertar, ouvir isso. As pessoas precisam dessas informações. As pessoas precisam ser advertidas dentro dessas necessidades. Elas precisam ser trabalhadas no ponto escuro que estão vivendo. O povo hoje está mais preocupado em pregar, porque Deus vai te abençoar, venha para a igreja, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai assim, Deus vai determinar, Deus vai decretar. Não é isso que o povo precisa ouvir. Pregar o evangelho não é isso. Jesus levantou homens para informar o povo, esclarecer o povo com a verdade de Deus, diante da mentira que o povo está vivendo. Jesus levantou homens para pregar o evangelho, que é uma informação. Ele não levantou homens para criar impérios, instituições, religiões, para o povo entender que ali estão de Deus, que ali estão servindo a Deus, que ali encontram a Deus. Jesus não levantou homens para isso. Jesus levantou homens para ir ao mundo, fazer discípulos para Cristo, pregar o evangelho, e quem crê e comungar da fé, se unir, se congregar em determinado lugar, não para viver dentro da direção daquele lugar, no misticismo do lugar, no centralismo, no exclusivismo do lugar, na soberania da hierarquia de domínio e autoridade do homem, dentro do lugar, ambiente, igreja. Jesus, ele nos convidou a crer nele e congregar a comunidade, os cristãos, em que vamos comungar da fé, dentro de qualquer local, não é especificamente em uma instituição, na liderança, na hierarquia, no domínio do homem, é em qualquer lugar, sobre a liderança e a autoridade de Cristo pela palavra. Congregar para se alimentar da palavra, não para viver um sistema religioso, como se ali fosse a vida com Deus, a exclusividade para eu ser de Deus, dentro de nenhuma instituição. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O povo precisa ouvir isso, ser trabalhado esse entendimento, esse conhecimento para o povo ser liberto. A verdade precisa ir ao povo, para que eles conheçam e sejam libertos. A luz de Deus, o ensino, a verdade do evangelho, precisa ir ao povo, para o povo sair das trevas, da escuridão. O poder de Deus para salvar, o povo precisa conhecer que não é uma igreja que salva, não é um ritual religioso dentro de igreja que salva, não é um cerimonial de igreja que salva. O poder de Deus para salvar é o evangelho de Cristo. O que é que o povo aprende hoje aí? O que é que o povo está aprendendo para encontrar salvação? Não, tem que estar na igreja, tem que cumprir a formalidade, tem que guardar o sábado, ser batizado, porque senão não é salvo. Tem que estar dentro de uma instituição, tem que ser de uma igreja para ser de Deus. É isso ou não é? Que as milhares e milhões de pessoas religiosas no mundo entendem e vivem, pensando que estão indo a Deus, pensando que são de Deus, pensando que estão tendo vida com Deus, estão mortos pensando que estão vivos, estão perdidos caminhando para o inferno, pensando que estão salvos indo para o céu. Por quê? O caminho para esse lugar, para esse destino no céu, não é uma religião nem uma igreja, é Jesus, pela direção do evangelho de Cristo, que nos dá o conhecimento para a gente andar com a informação do evangelho, guiando e dirigindo a nossa vida de fé em Deus, para que alcancemos a tão grande salvação. Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. O poder de Deus para salvar não é uma igreja, nem uma vida de igreja, nem de religião. O poder de Deus para salvar é o evangelho. E o que é o evangelho? É uma informação que nos dá a direção, ilumina o nosso entendimento, para a gente andar com Deus por fé. Não viver uma vida fanática dentro de obrigações e sacrifício religioso de religião, como se fosse para Deus. Em canto nenhum, Jesus orientou isso aos seus discípulos.
Em canto nenhum, Deus pediu essa vida, sacrifício, penitência religiosa, dentro da devoção e consagração, como se fosse para Deus, dentro de nenhuma religião ou instituição, igreja. Deus nunca pediu isso. O que Deus quer de nós é conhecimento para viver na palavra dele. E eu preciso conhecer a palavra dele. Jesus vai dizer, bem-aventurado é os que ouvem e praticam a minha palavra. Meus discípulos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Salvação é quem crê em mim e nas palavras que eu prego. Jesus nunca disse a ninguém, para você chegar a Deus tem que ir ali, tem que estar numa igreja. Jesus disse, quem é de Deus é quem ouve e pratica a palavra de Deus. Jesus nunca ensinou ninguém que o caminho para o homem chegar a Deus é religião ou igreja. Ele disse, eu sou o caminho. Jesus nunca ensinou a ninguém que a verdade de Deus é da igreja A, B ou C. Ele disse, eu sou a verdade. Jesus nunca orientou ninguém ir para a igreja A, B ou C. Ele disse, venham a mim, creiam em mim, aleluias. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, cuidado. Uma das maiores mentiras de Satanás, pregada na humanidade, que leva milhões e milhares de pessoas para o inferno, é a mentira de que o homem, para servir a Deus e para estar em Deus, tem que estar numa religião ou numa igreja. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás, que tira muitos do caminho da salvação e que leva muitos a viver a mentira, caminhando para o inferno, pensando que estão na verdade caminhando para o céu. A ideia de igreja e religião. Saia dessa direção, desse entendimento. Conheça a verdade para ser liberto e viver uma vida de fé em Deus e de prática e fé em Deus por meio de Cristo, a palavra de Cristo. Não por meio de nenhuma igreja ou religião. Eu vou encerrar com o exemplo de um homem que pensava que estava servindo a Deus, mas ele continuava perdido, sem o perdão de Deus, sem reconciliação com Deus, sem vida com Deus. Esse homem chamado Cornélio, o próprio Deus vai dar testemunho dele. Era um homem zeloso, tinha caráter, era devoto à religião, orava constantemente, fazia boa obra, mas Cornélio, com tudo isso, continuava perdido, sem vida com Deus. Para ele encontrar a salvação da alma dele, foi preciso Jesus enviar Pedro, para que Pedro fosse a Cornélio pregar o evangelho, por onde Cornélio ia ser salvo. Pedro não foi chamar Cornélio para ser de nenhuma igreja, para participar de nenhuma religião. Pedro foi levar a Cornélio o poder de Deus que salva o homem perdido, o evangelho, por onde o homem vai ouvir, e se ele crer será salvo. Foi o que Jesus disse lá em Marcos 16:15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer é crer no evangelho. Ser batizado é o arrependimento que o homem tem quando ele crê, para receber o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. Aí o povo cria isso, colocando o sentido dentro de igreja. Batismo de religião, batismo de igreja. Você só é salvo se estiver na igreja e for batizado dentro de igreja. O texto não diz isso. Olha como o diabo manipula a verdade de Deus, para levar o povo a se perder, vivendo uma mentira em nome de verdade. Meus amados irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem só é salvo, não é dentro de nenhuma igreja ou religião. É por meio do evangelho que ele tem que ser informado. E depois de ele ouvir, ele tem que crer para encontrar a salvação de Deus e verdadeiramente fazer parte, ser selado como povo de Deus, que é formado a igreja, o corpo de Cristo. Não é uma instituição, é formado por pessoas que creram em Jesus, a partir do momento que ouviram a verdade do evangelho e creram para ser salvo. Amém? Saia da mentira de Satanás. Saia dessa mentira de que você só é de Deus e só serve a Deus se estiver numa religião ou dentro de uma igreja. Se converta a Jesus e conheça a verdade. E Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Quem ensina isso são os mentirosos, influenciados por Satanás, pregando a mentira que leva muitos ao inferno. Amém? Mas aqui você ouve e conhece a verdade de Deus que liberta.